Aqueles que não estavam ontem, se for o caso, o pastor Paulo Batista, da Igreja Batista Regular, num bairro chamado Valentina, na capital paraibana, João Pessoa, e é um amigo amado, já de longa data, ele e a sua família, e o pastor fica à vontade para ensinar a palavra de Deus para a gente, pastor, fica à vontade. Bom dia a todos. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus seja sobre cada um dos amados irmãos e irmãs aqui presente nesta manhã. Amém? Muito bem, irmãos. Dando continuidade ao estudo da palavra de Deus a respeito da graça do Senhor. Ontem nós vimos como, por meio desta graça, o Senhor nos salvou. O Senhor graciosamente nos amou. Ele nos deu vida, Ele nos colocou numa nova posição em Cristo, o Senhor nos exaltou. Por isso o povo de Deus é um povo que deve então desfrutar de uma alegria, que o apóstolo Pedro diz, uma alegria indizível, uma alegria que não tem como a gente expressar por meio de palavras. Nós simplesmente somos felizes em Cristo, porque o Senhor nos salvou, e quando olhamos para quem nós éramos, então nós realmente conseguimos entender. Se você foi salvo por meio desta graça, você sabe muito bem o que é que eu estou falando, né? E você se vê muitas vezes, mesmo olhando para seu próprio coração, o que você pensa, o que você deseja ainda hoje, o que você faz. Nós nos perguntamos: como pode, Senhor, o Senhor salvar alguém como eu, né? E ainda nos colocar, como aprendemos ontem, já fomos entronizados em Cristo, já somos reis e rainhas, cidadãos do reino celestial. E nós não merecemos nada disso, mas pela graça o Senhor nos salvou, amém? Hoje vamos dar continuidade, irmãos, a este mesmo pensamento de que a graça do Senhor, ela muda a nossa história, não somente com relação à salvação, mas no sentido de que ela ainda está transformando, ela ainda está mudando. Nós não somos quem deveríamos ser. Eu falei um pouco sobre isso ontem, né? E por isso nós muitas vezes lamentamos, nós choramos conosco mesmo, porque nós não somos ainda quem o Senhor de fato já nos salvou para ser. E neste sentido, o tema de hoje é graça que transforma de glória em glória. Então eu queria convidá-los a abrirem suas Bíblias em 2 Coríntios, segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 3. Vamos ler a partir do versículo 7, segundo aos Coríntios, capítulo 3, a partir do versículo 7. Vamos ler, irmãos, a leitura do texto sagrado, até o finalzinho, versículo 18, que diz assim: E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se vestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Porquanto, na verdade, o que outrora foi glorificado neste respeito, já não resplandece diante da atual sobreexcelente glória. Porque se o que se desvanecia teve sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. Tendo, pois, tal esperança, servimos-nos de muita ousadia no falar, e não somos como Moisés,
que punha véu sobre a face para que os filhos de Israel não atentassem na terminação que se desvanecia. Mas os sentidos deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado que em Cristo. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Amém, irmãos. Louvado seja a palavra do Senhor, preciosa é para nós. Como o pastor já orou, né, pedindo por todos nós, que assim seja, que o Senhor nos abençoe, agora por meio da sua palavra, o estudo da Sagrada Escritura. Meus irmãos, o apóstolo Paulo, ele fala sobre a vida do cristão, destacando virtudes e o seu caráter recebido por causa da nova vida em Cristo. O salvo como alguém que sendo alvo da graça de Deus, tem um privilégio de participar de uma nova aliança e revelar a glória de Deus, provando uma transformação progressiva e soberana da parte de Deus. Sobre esta vida transformada, ele então, a partir deste capítulo 3, bem antes, né, no finalzinho do capítulo 2, ele ainda vai dar uma primeira ilustração a despeito do ministério do crente. Ele vai dizer que o crente é um bom perfume, um perfume que espalha a fragrância do evangelho aonde quer que ele passe. Ele tem essa capacidade de levar a mensagem do evangelho, uma mensagem que não necessariamente vai ser bem recebida por todos, né? Então, há cheiro que algumas pessoas elas sentem, alguns gostam do cheiro, mas outras não gostam, não, outras detestam. Recentemente tive a oportunidade de pregar esse texto lá na igreja, e ali a gente falava sobre alguns cheiros que a gente sente, cheiros fragrância que algumas pessoas até gostam, né? Como por exemplo, agora durante a viagem a gente estava vindo no carro, o carro parou para abastecer, um cheiro de gasolina, e um dos meus filhos gosta daquele cheiro, né? Aquele cheiro da gasolina. Não sei que alguém aqui gosta de sentir o cheiro da gasolina. Estou vendo aqui gente que está balançando a cabeça que gosta, mas estou vendo gente aqui dizendo que não gosta. Mas assim também é o evangelho, né? Quando nós anunciamos a mensagem de Deus, falamos as verdades do Senhor, há pessoas que gostam de ouvir, desfrutam daquelas verdades com um cheiro suave, mas há pessoas que detestam, saem de perto e então desprezam aquela mensagem. Então assim também é o crente. O crente ele vai levando, espalhando essa mensagem sem necessariamente o compromisso de agradar a todos, mas expelir a mensagem do evangelho, a boa fragrância do Senhor, e a palavra de Deus diz que ela produzirá vida aos que creem, mas infelizmente morte aos que não creem. Também ele vai falar no início do capítulo 3, ainda dentro dessa ideia de testemunho cristão, que os crentes, eles são uma espécie de carta, uma carta viva de Cristo,
que esta carta, o apóstolo Paulo tinha como um trunfo a seu favor, né? Os falsos mestres que estavam o acusando de ser um charlatão, né? Um falso apóstolo, de não ser um genuíno ministro da palavra de Deus, e Paulo diz, e eles se gabavam, né, de receber ali muitas vezes uma autorização, uma espécie de carta também que autenticava eles, vindo da parte dos grandes lá de Jerusalém. Então eles se gabavam disso por receber esta recomendação das autoridades de Jerusalém entre os judeus. O apóstolo Paulo diz, eu não preciso de uma carta de recomendação. Vocês são a nossa carta, né? Como fruto do trabalho de nossas próprias mãos. O apóstolo Paulo, que é o fundador desta igreja, e então ele já tinha demonstrado isso na primeira carta. Muitos daqueles irmãos, eles eram oriundos de diversos pecados terríveis, né? No capítulo 6 ele vai dizer que aqueles irmãos, muitos deles eram roubadores, eram ladrões, eram prostitutos, eram pessoas que cometiam atos sexuais assim, ilícitos, né? Muitos eram homossexuais, inclusive idólatras, muitos ainda presos à idolatria. E o apóstolo Paulo diz, não, mas vocês agora foram lavados. Vocês foram lavados e remidos no sangue do Cordeiro de Deus pelo Espírito Santo. Então, vocês são a nossa carta, vocês agora são a prova viva de que Deus nos usou para a louvor da sua glória. Então, ele já tinha usado os irmãos como um exemplo de uma demonstração de o próprio evangelho ali narrado, pregado a partir de suas próprias vidas. E agora ele diz que o crente, como que seu rosto agora desvendado, contempla como por espelho a glória do Senhor, e ao mesmo tempo esta glória é refletida, a mesma glória do Senhor por meio de suas vidas. Então veja que privilégio nós temos de ser uma expressão da glória do Senhor, numa expressão não exata, né, como o Senhor Jesus Cristo, mas de modo imperfeito nós refletimos então a presença de Deus a cada dia, progressivamente, se tornando cada vez mais semelhante ao Senhor Jesus Cristo. Paulo vai continuar essa ideia de refutar os legalistas, os judaizantes. Eram judeus que eram apegados à lei, confiavam que a lei era de fato o que poderiam salvá-los, né? Entendiam que muitos gentios, inclusive, deveriam seguir esses preceitos ligados ainda à antiga aliança, e eles eram muito apegados às realidades do passado. Então Paulo ele não nega nesse texto que havia uma glória no passado, uma glória na antiga aliança, e certamente houve glória, ele vai dizer aqui, na transmissão da lei. E quando olhamos para o Antigo Testamento, a gente vai ver que nos cultos, nas expressões que era feita a cada momento do culto do passado, a Bíblia diz que na adoração ao Senhor, no tabernáculo, uma nuvem resplandecia ali no momento do culto, não é? A Shekinah de Deus, no templo posteriormente, e em todos os símbolos que eram ligados à religião dos judeus. Mas o apóstolo afirma que a glória da nova aliança é muito mais excelente que a glória da antiga aliança, né? Inclusive, ele aqui no início do capítulo 3, ele vai dizer que esta nova aliança, ela nos habilita, no versículo 6, para sermos ministros da nova aliança, não da letra, mas do Espírito.
Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica, né? Só explicando um pouquinho os irmãos aqui, né, o que muitas pessoas usam esse versículo como um apoio de o crente não deve estudar na palavra de Deus as letras sagradas, né, do Senhor, mas não é isso que a palavra de Deus está dizendo. Está falando exatamente, fazendo uma aplicação, as referências da lei. A lei realmente mata. O conhecimento da lei revela quem somos. Nós somos pecadores. E nesse sentido a lei mata. A lei não salva. A lei não foi dada por Deus com o fim de salvar, mas, conforme nós vamos aprender aqui, de revelar quem somos. Mas a nova aliança nos habilita para vivermos uma vida nova em Cristo. Né? Como vimos ontem, o Senhor nos dá vida. O Senhor, Ele nos transforma a partir do nosso ser interior, a partir do nosso coração. Né? Então é importante isso. Os irmãos se lembrarem, com falar da nova aliança, claro, sem me ater muito, mas essa nova aliança, conforme o texto sagrado lá no livro de Ezequiel e também de Jeremias, nos diz que o Senhor, Ele nos deu o privilégio de desfrutar desta aliança, mas que foi entregue inicialmente, a priori, a Israel, né? A casa de Jacó. Deus fez essa aliança com Israel, e nós, por causa da aliança que Deus fez com Abraão, em Cristo nós podemos desfrutar desta aliança, uma aliança que de fato será vivida na sua integralidade apenas no milênio, quando o Senhor então voltar e então cumprir tudo que o Senhor havia prometeu à nação que ele mesmo escolheu. Mas Paulo aqui ele vai apresentar 4 efeitos sobre a salvação na vida dos crentes a partir da nova aliança. Esse novo ministério que o Senhor inaugura por meio do Senhor Jesus Cristo. Então, em primeiro lugar, produz vida e não morte. Veja a partir do versículo 7, ele diz assim: e se o ministério da morte, gravado com letras de pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? O texto, irmãos, que de hoje nós devemos analisar, levando em conta Êxodo, capítulo 34. Então, eu queria convidar vocês ao livro de Êxodo, capítulo 34, para fazermos uma leitura bem rápida, para que a gente possa entender aqui o contexto que Paulo está abordando. Êxodo, capítulo 34. Vamos ler a partir do versículo 29. Êxodo 34, a partir do versículo 29, diz assim: quando desceu Moisés do monte Sinai, tendo nas mãos as 2 tábuas do testemunho, sim, quando desceu do monte, não sabia Moisés que a pele do seu rosto resplandecia, depois de haver Deus dado com ele. Olhando Arão e todos os filhos de Israel para Moisés, eis que resplandecia a pele do seu rosto, e temeram chegar-se a ele. Então Moisés o chamou, Arão, todos os príncipes da congregação tornaram a ele, e Moisés lhes falou. Depois vieram também todos os filhos de Israel, aos quais ordenou ele tudo o que o Senhor lhes falara no monte Sinai. Tendo Moisés acabado de falar com eles, pôs um véu sobre o rosto. Porém, vindo Moisés perante o Senhor para falar-lhe, removia o véu até sair. E quando dizia aos filhos de Israel tudo o que lhe tinha sido ordenado, assim, pois, viam os filhos de Israel o rosto de Moisés,
viam que a pele do seu rosto resplandecia. Porém, Moisés cobria de novo o rosto com o véu, até entrar a falar com ele. Quando Moisés descia do monte, depois de conversar com Deus, o seu rosto brilhava a glória do Senhor. E é interessante porque as pessoas, quando viam na pele de Moisés a glória do Senhor, isso impressionava o povo. E então Paulo reconhece isso, que aquilo era glorioso, aquilo era maravilhoso, porque as pessoas estavam vendo ali um reflexo da glória de Deus. E há quem leia o Antigo Testamento com passagens como essa, por exemplo, e vendo como Deus se relacionava com os seus servos, especialmente aqui com Moisés, e há um certo ar de nostalgia, né? Talvez pensando no passado, que privilégio é poder se relacionar com Deus desse jeito. E há quem queira voltar ao passado, ou querer viver aquela época, né? De poder ouvir o Senhor e ter um grau de relacionamento desta forma. Mas não é o que Paulo pensa. Paulo diz: se houve glória nesta época da transmissão da lei, uma glória que inclusive traz morte, Paulo diz. Quão maior será o ministério que traz vida, o que ele chama aqui do ministério do Espírito. Ele tinha apresentado aqui, irmãos, o ministério do passado que traz morte, mas é interessante porque a lei de Deus tem este intuito de representar a justiça do Senhor, a santidade dele, e revelando de tal forma um padrão que torna o homem incapacitado de alcançar as virtudes do Senhor, e consequentemente colocava o ser humano sob condenação, uma condenação de morte. Porque a lei não tem como um caráter, o objetivo da lei não é salvar, mas revelar quem somos. Na carta aos Romanos, no capítulo 3, versículo 20, a palavra de Deus vai nos mostrar isso. Então a lei funciona como um aparelho de ultrassom. Digamos, você vai fazer um exame, você não sabe o que você tem por dentro, e quando você passa por aquela máquina, aquele aparelho que até hoje Vângela não aguenta nem ouvir falar, né? De ressonância, passando por aquele tubo. Então você vai ver de fato os mínimos detalhes do que está por dentro de você. Então a lei revela de fato a sua incapacidade, mostra quem você é. Quando você olha a palavra de Deus, as ordenanças do Senhor, você vai perceber que você não consegue alcançar aquele padrão, é alto demais. Mas o ministério da graça, do Espírito de Deus, produz vida ao que crê em Jesus. E ele vai falar aqui o ministério da justiça. É interessante, quando fala em justiça, às vezes a gente lembra logo, porque Deus julga, né? Então era assim que antes de se converter a Cristo, Lutero pensava. A justiça de Deus revela que Deus é um Deus irado e que Deus vai condenar-me e eu não vou ser salvo, porque ele olhava para si e percebia seus próprios pecados. Mas quando Deus se revelou a ele, então ele pôde entender que a justiça de Deus se revela no Evangelho. O Evangelho de fato mostra Jesus
como Filho de Deus, o justo de Deus, aquele que não tinha pecado, recebendo sobre si a justiça de Deus. O Senhor Jesus, ele é condenado de fato, ele morre, ele assume a nossa culpa e a justiça de Deus é descarregada sobre seu Filho. Desta forma, o Senhor, ele executa a sua justiça, ele é justo, mas ao mesmo tempo, ele é justificador sobre aquele que crê em Jesus, que a obra de Jesus purifica de todo o pecado. Então o Senhor dessa forma nos perdoa, nos inocenta. O Senhor nos declara justos. Ele cancela todos os nossos crimes, revelados assim por nossos pecados. O ministério da justiça dessa forma é muito glorioso. Enquanto os que confiam na observância da lei, Paulo diz, estão debaixo da morte, da condenação de seus próprios pecados, os que confiam em Cristo, pela fé, estão seguros na justiça que há nele. Então, desta forma, a gente consegue perceber aí a primeira bênção que o ministério em Cristo, a nova vida, a nova aliança nos concede vida e não morte. A nova aliança nos mostra Jesus vindo como uma oferta para ser condenado no nosso lugar e nos livrando da culpa do pecado. Havia uma sentença que pesava sobre nós, mas Jesus assumiu no nosso lugar esta sentença. E desta forma, Deus nos aceita por seus filhos. Agora, para que a pessoa receba Jesus como seu Salvador, é necessário a fé. A fé no Senhor Jesus, como aprendemos ontem, né? É o meio pelo qual o Senhor nos recebe por seus filhos. E então, irmãos, mesmo gloriosa a aliança do passado, ele diz aqui, quão maior gloriosa é esta nova aliança, a proporção que o Senhor nos dá salvação em Cristo. A segunda verdade que nós aprendemos em relação à aliança que o Senhor nos fez pela sua graça, é que ela produz uma glória permanente, não temporária. Ele diz aqui no versículo 11 do texto que nós estamos estudando, né, em 1 Coríntios, porque o que se desvanecia teve a sua glória. Então veja, ele está se referindo à glória da antiga aliança, aquilo que os judeus viviam ainda baseada na lei. Ele diz que se desvanecia. O tempo do verbo indica que essa glória era limitada e com o passar do tempo estava perdendo força até desaparecer. De fato, esta glória, né, a luminosidade, o reflexo da glória do Senhor no rosto de Moisés, ela não era permanente, ela se desvanecia e aos poucos se apagando, o que de fato era uma realidade até mesmo na glória mesmo, com todos as ordenanças, aquilo que é baseado na lei, havia um tempo limitado de que essa glória deveria ser considerada, baseada na antiga aliança. E eu queria dar mais uma ilustração aqui aos irmãos, para que os judeus entendessem, e os irmãos também. Imagine aqui o céu estrelado da noite, né? A glória das estrelas. Você olha numa noite de verão, as estrelas iluminando a sua noite. E você acha bonito aquilo, né? Você começa, especialmente num local que você possa contemplar, pouco iluminado, você olha as estrelas do céu, você vê com mais clareza. Mas
à medida em que a noite passa, então o sol vai surgindo, então aquela glória, não é que as estrelas deixam de existir, as estrelas continuam lá, assim como a lua continua lá, mas quando o sol, a luz do sol aparece, então aquela glória já não existe mais, né? Então a glória das estrelas, né? Agora o que realmente resplandece é a glória do sol. Então, apesar da nova aliança já ter sido inaugurada na cruz de Cristo, no tempo do apóstolo Paulo, a religião judaica ainda estava em pleno vapor. Jesus já tinha se manifestado, inclusive ele já foi crucificado, ressuscitou, subiu para o seu evangelho, as boas novas já estavam sendo espalhadas, mas os judeus ainda estavam presos a uma glória que já tinha acabado. A antiga aliança já não tinha mais sentido, um culto que já havia, a lei já havia perdido o seu efeito. E é interessante isso que na prática, no ano 70 depois de Cristo, a cidade de Jerusalém e o templo seriam destruídos, né? Marcando o fim do sistema religioso judaico. Então, é interessante como que o Senhor mesmo quisesse mostrar para os judeus que não fazia mais sentido eles ainda estarem ligados a um culto, a um rito que perdeu o seu efeito. A glória desvaneceu. E é impressionante quando a gente olha hoje algumas igrejas tidas como evangélicas, cristãs, ainda querem voltar àquela glória que desvaneceu. Igrejas que ainda tentam anexar ao culto cristão alguns adereços judaicos, né? Algumas palavras, uma linguagem judaica do passado que não faz mais sentido para a igreja do Senhor. Uma glória que já se desvaneceu. Há quem chame os irmãos da música até de levita, né? Não, isso não faz mais sentido. A palavra glória significa o peso, aqui a ideia de um peso da presença de Deus, representada por uma luz mais brilhante do que tudo. Eu dei aqui agora há pouco a ilustração do sol, mas o apóstolo Paulo, em Atos capítulo 26, quando falando da sua conversão, uma luz mais brilhante do que a própria luz do sol, né? Atos capítulo 26, versículo 13. É interessante lembrar desse texto, porque Paulo fala da sua conversão e ele vai falar o tempo, né? O momento e é exato quando o Senhor lhe apareceu. Ele está dando testemunho perante o rei. E ele diz assim no versículo 13, ele diz assim: ao meio-dia, ó rei, indo eu caminho afora, vi uma luz no céu, mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. Então veja que aquele a qual ele julgava como estava morto, apareceu para ele. E apareceu numa luz mais resplandecente do que a luz do sol, no pingo do meio-dia. Imagina essa luz que o sol, né, brilha no meio-dia. Paulo diz aqui, o Senhor apareceu numa luz mais brilhante ainda. Então aqui, irmãos, a glória do Senhor, né? Pela fé em Jesus, judeus e gentios são chamados a esta glória, a esta nova aliança. Uma glória muito mais excelente do que a do passado. Uma glória que se acabava, mas em Cristo nós desfrutamos de uma glória que nunca se acaba, uma glória permanece.
E por que voltar ao que é temporário, baseado na lei? Não. Hoje nós estamos numa glória que permanece. A glória da lei de Moisés era apenas uma sombra do que seria a realidade do cumprimento a partir do Senhor Jesus Cristo. O ministério do Espírito, vivido pela graça do Senhor, nos alcança por completo, desde o coração. Enquanto a lei ela não transforma a nossa vida, ela não regenera. O Espírito Santo, ele nos torna uma nova criatura. O Senhor nos regenera, o Senhor nos transforma a partir do nosso coração. O ministério do Espírito nos dá vida ao que estava morto. E em glória, nós desfrutamos de uma transformação cada vez mais crescente. E todos verão esta glória crescendo cada vez mais em nossas vidas. Em terceiro lugar, irmãos, o ministério do Espírito produz liberdade e não escraviza, e não escravidão. Versículo 12 ao 17, Paulo usa a figura de Moisés para ilustrar a vida cristã na liberdade gloriosa e a revelação da glória de Deus pela graça que há em Cristo Jesus. Diferente de Moisés, que escondia o seu rosto por não querer mostrar o brilho que se desvanecia. E é interessante a causa aqui, não é? Ele diz aqui no versículo 13, não somos como Moisés, que punha véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Atentar aqui, irmãos, a terminação, essa palavra terminação, é a ideia de ver o propósito, o fim daquela glória. Então, Moisés, como que não querendo que eles atentassem a esta terminação, a este fim, diferente de Moisés, o versículo 12 diz que, tendo esta tal esperança agora de um ministério do Espírito, uma glória que permanece, que dá vida, que transforma, nós temos, irmãos, diferente de Moisés, ousadia. Há uma ousadia no falar. Nós somos diferentes. Nós, com o rosto como que desvendado, descoberto, nós proclamamos as verdades de Deus, as maravilhas da parte do Senhor. Nós não somos igual a Moisés, né? Temerosos. Sabe, nós não somos tímidos, mas nós temos a liberdade, a ousadia, que é a ideia de liberdade, de ter intimidade com Deus e ao mesmo tempo proclamar as verdades do Senhor. Agora, o texto vai seguindo falando que os judeus, eles rejeitavam a nova aliança, rejeitavam o novo ministério, rejeitaram Jesus. Mas por quê, irmãos? Por quê? Porque os judeus queriam continuar presos ao passado, porque os judeus queriam continuar presos àquilo que não era suficiente, que se desvanecia, que não fazia sentido. O texto diz, versículo 14, que os sentidos deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece como lhe sendo revelado que em Cristo é removido. Até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Então, Paulo diz aqui que os sentidos deles estão embotados. Falando mais claramente com os irmãos, Paulo quer dizer que eles não conseguem enxergar o óbvio por conta de incredulidade. Simplesmente assim.
O véu da incredulidade está posto sobre seus rostos. E Paulo aqui usa o véu no sentido figurado, né? Como que um véu mesmo, uma cegueira diante deles. E ele usa essa mesma linguagem ainda no capítulo 4, no versículo 3 a 4, quando ele fala que os gentios não conseguem perceber a glória do evangelho, porque o Deus desse século cegou o entendimento deles. Então estão cegos, eles não conseguem compreender, não conseguem entender aquilo que é tão claro para aqueles que hoje já conseguem ver. Você consegue ver Jesus, você consegue compreender as verdades do Senhor, porque você ainda não está já não está mais com este véu. Você não é mais, não está mais debaixo daquela cegueira. E o texto diz que apesar deles lerem, os judeus conheciam a palavra de Deus, eles conheciam a verdade, eles liam o Antigo Testamento diariamente. O povo judeu, no entanto, não compreendiam a mensagem do texto, que era óbvia, a mensagem espiritual. Conheciam a letra, mas não conseguiam compreender a mensagem da letra, da parte de Deus, aquilo que Deus queria trazer para eles. Um véu, na verdade, era a sua própria religiosidade. Todos aqueles paramentos, todas aquelas tradições, tudo aquilo que era vivenciado no culto judeu, havia uma dependência da lei sobre tudo. Para que eles acreditavam que, ao cumprir a lei, eles pudessem receber a salvação dos seus próprios pecados. Apesar disso, nós conseguimos ver que muitos dos judeus se converteram a Cristo. A gente vai ver que a própria igreja, ela nasce a partir de judeus. Então, uma parte dos judeus se converteram a Cristo. Mas Paulo está falando aqui da nação como um todo, de modo geral. Ele diz que somente quando alguém se converte ao Senhor é que o véu é removido. Agora note aqui, interessante, o véu é removido, a incredulidade é desfeita, e as pessoas conseguem perceber o óbvio que está à sua frente quando alguém se converte ao Senhor. Não é quando alguém se converte a uma religião, né? Então, a gente vai ver isso, que muitas religiões têm buscado pessoas para converterem as suas próprias, a seus próprios credos, não é? A gente vai ver aí pessoas buscando fazer discípulos ao espiritismo, ao islamismo, ao judaísmo, as seitas. A gente tem visto aí as testemunhas de Jeová se esforçando, correndo aí nas praças com aqueles estandes ali, buscando adeptos. O próprio catolicismo, né? Há quem diga que tal pessoa se converteu ao catolicismo, mas a fé cristã não busca pessoas para converterem a um credo específico de uma denominação. A liberdade acontece, a vida acontece, a pessoa de fato passa a gozar desta nova vida quando se converte ao Senhor, quando se converte a Cristo, quando se dobra diante do Filho de Deus, reconhecendo que Ele é o seu Salvador pessoal. E então o véu da escravidão, da lei, da incredulidade, é removido quando alguém se converte a Cristo. E ele diz aqui, ora, o Senhor é o Espírito, e onde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Então só o Espírito Santo pode remover o véu. Como aprendemos ontem, o homem está morto e totalmente impossibilitado de por si só se salvar, né? Ninguém se salva. As pessoas são salvas por Jesus. E aqui é interessante quando a gente vê a aplicação dada ao próprio Espírito. Aqui nós temos uma palavra aqui, irmãos, uma palavra que revela que
uma verdade acerca do próprio Espírito, como sendo Deus. O Espírito é o Senhor, que tira o véu, que remove o véu, trazendo vida e plena liberdade. Aonde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Agora, que liberdade é essa, irmãos? Que liberdade é essa que uma vez que você é convertido a Cristo, você, então com seus olhos, os olhos desvendados, você é livre então da cegueira espiritual, daquela incredulidade que escravizava, que tornava você ainda dependente da lei, de muitos adereços que não tinha nenhuma relevância para a nossa vida espiritual, para o nosso crescimento em Cristo. E agora o Senhor nos liberta disso tudo. O Senhor agora nos traz para um novo e vivo caminho a partir do Senhor. Nos traz para uma liberdade, uma ousadia em viver uma vida de intimidade com o Senhor. E o Senhor nos torna livre para quê? O que significa a liberdade? Alguns usam dessa palavra, a liberdade, para dizer que o povo de Deus agora é livre para cultuar o Senhor de todo jeito. Então há cultos onde as pessoas então pulam e gritam e ficam em cima da cadeira, cai, rola e rola pelo chão e começam a imitar animais e ficam em cima do banco. E então ninguém pode impedir, porque aquilo é a liberdade que cada crente tem no Espírito. Irmãos, não é isso. Mas há aqueles também que dizem que a liberdade em Cristo agora é a ideia de que você, uma vez salvo pela graça, o Senhor te livrou da condenação dos teus pecados, e então agora você pode viver de todo jeito. Então você é livre para ser feliz. É proibido proibir. E então você começa a ter um entendimento de que você pode pecar à vontade, porque Deus não te condena. E então as pessoas começam a ter, sabe, aquela volta, como aprendemos ontem, como uma característica do homem sem Cristo, né? O morto, a ser guiado pelos seus próprios pensamentos do coração. Aquilo que ele sente, então ele, é isso que Deus quer para mim. Mas não é isso, irmãos. O texto sagrado nos fala em Gálatas capítulo 3, versículo 13. Gálatas 3, 13. O apóstolo Paulo diz: vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade em Cristo para dar ocasião à vontade da carne. Então, irmãos, o Senhor nos libertou. 5:13, pastor? Obrigado, pastor. Então, o Senhor nos libertou, de fato, nos tornou livres. No entanto, nos tornou escravos de Cristo. Veja 1 Coríntios, capítulo 7. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 21. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 21. Diz assim a palavra de Deus: foste chamado sendo escravo, e aqui ele está falando de fato mesmo, o escravo literalmente, que era muito comum naquela época. Não te preocupes com isso, mas se ainda podes tornar-te livre, aproveita a oportunidade. Porque o que foi chamado no Senhor sendo escravo, é liberto do Senhor. Semelhantemente, o que foi chamado sendo livre, é escravo de Cristo. E ele continua: por preço fostes comprados. Então, irmãos, o Senhor, ele nos tornou livres em Cristo. Nos livrou, sobretudo, conforme ele diz aqui, nos livrou do jugo da lei, daquele peso que nos tornava indignos do Senhor.
condenados à morte, por entender que a lei não poderia nos salvar. O padrão de Deus é alto demais. Mas o Senhor, ao enviar Jesus Cristo, cumprindo a lei no nosso lugar, o Senhor nos libertou. E o Senhor nos salvou. E nos chamou para uma liberdade. E esta liberdade, aqui nós entendemos, irmãos, a liberdade aqui é o jugo da lei, sobretudo da religiosidade. Da ideia de que você precisa cumprir certos preceitos, certas regras e mandamentos, para que a partir daí você seja aceito por Deus. Não, o Senhor nos libertou deste jugo. E parece que quanto mais você faz e tenta cumprir as regras, você se sente cada vez mais indigno. Então imagina isso. Em Cristo o Senhor nos livra da escravidão do véu, da cegueira espiritual. Antes, o judeu, quando lia a palavra de Deus, eles não compreendiam a mensagem de Deus, porque o véu estava posto em seus corações. Eles não conseguiam perceber a verdade de Deus tão clara no texto sagrado. E às vezes você pergunta, as pessoas leem a palavra de Deus, né? Você chega numa igreja romana, as pessoas leem a palavra de Deus, mas as pessoas não conseguem compreender o que é tão claro, irmãos. Jesus, perante os judeus, ainda hoje, ele não é visto nas Escrituras, sobretudo do Antigo Testamento. Mas todo aquele que se converte a Cristo, agora sim, com seu rosto desvendado, enxerga a verdade que há no Senhor. Tão clara, que esta verdade se torna tão óbvia agora para aqueles que creem no Senhor Jesus. E é justamente sobre isso agora que ele vai falar no versículo 18, a transformação que o Espírito Santo faz na vida de alguém que crê no Senhor Jesus. Ele diz, todos nós com o rosto desvendado. O que nós entendemos aqui, irmãos, que o ministério do Espírito produz transformação, uma transformação espiritual progressiva, gradual, e não cega e legalista. Então, este é o ponto mais alto do texto que nós estamos tentando estudar com os irmãos. Em Cristo, podemos compartilhar a imagem do Senhor, de glória em glória, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, se você se converteu a Cristo, você é habitado por esse Espírito. E é interessante, o texto diz, todos nós, irmãos, não existe um crente só que não tenha recebido da parte de Deus a glória do seu Espírito dentro de si mesmo. Não existe. Essa ideia de você já receber, você recebeu o Espírito Santo quando? Se você é um crente, você já possui o Espírito. O apóstolo diz, todos nós, e agora ele diz, com o rosto desvendado, irmãos, nós podemos contemplar a glória do Senhor. Agora sim, agora nós podemos ver o Senhor. E aqui não se trata de alguns, privilégio de alguns. Todos nós somos como que Moisés. Todos nós podemos ter este acesso livre ao Senhor. E a ideia aqui não é apenas de acesso livre, mas de ver o Senhor, de contemplar as maravilhas do Senhor, a luz do Evangelho que resplandece no nosso coração. É interessante o que ele diz aqui no versículo 6 do capítulo 4, o que ele fala que antes estávamos como que cegos, não compreendíamos a glória, o poder de Deus, as verdades gloriosas que faz com que nós entreguemos a nossa vida a Ele, dizemos assim, Senhor, toma minha vida, ela não me pertence, ela pertence ao Senhor, e faz com que nós, numa manhã como essa, nós estarmos aqui. Você poderia estar em outro lugar, mas você entende que aqui é o melhor lugar. Você entende que não há lugar melhor do que estar nos pés do Senhor. Hoje você entende isso. Mas antes não, por quê?
Porque éramos como que cegos, insensíveis às verdades de Deus. Não compreendíamos, para nós era loucura. Viver segundo a vontade de Deus é viver, irmãos, em sacrifício dia a dia. É negando a nossa própria natureza, né? Negando a nossa própria carne. Mas só faz isso quem de fato teve seus olhos desvendados. E no versículo 6, ele diz assim, no capítulo 4, porque Deus que disse das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração. Resplandeceu, veja, em nosso coração, Ele mesmo, o Senhor, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Então Paulo aqui, ele vai remeter um pouco ao início, né? Ele vai lembrar das palavras de Deus lá em Gênesis capítulo 1, quando ele diz, haja luz, e houve luz, e houve luz. Então, antes era o quê? Era só trevas. Antes a terra estava sem forma e vazia. Mas quando o Senhor disse, haja luz, então tudo passou a ganhar forma, a ganhar sentido, a ganhar cor, beleza, ordem. Da mesma forma, era a sua vida, que sem Cristo estava sem forma e vazio. Não havia sentido, mas uma vez que a luz do Evangelho resplandeceu sobre a sua vida, o próprio Cristo então resplandeceu no seu coração. Então a cegueira se desfez, a luz resplandece sobre as trevas da sua vida. E então a sua vida passa a ganhar forma. O que estava deformado, agora passa a ganhar forma, a ganhar cor, a beleza. E a ser preenchido de Deus. Então, Paulo usa aqui essa ilustração, irmãos, porque agora nós podemos ver e dizer, agora eu vejo, agora eu entendo, agora eu posso desfrutar da tão gloriosa salvação, aquilo que eu só ouvia os crentes, e via os crentes falar de algo que eu não entendia, eu até ridicularizava. Eu, falando pessoalmente, não gostava de crente. Mas agora eu estou aqui. Porque hoje eu entendo. E é interessante, como o apóstolo Paulo fala na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2. É interessante esta palavra, quando ele fala dos mistérios de Deus. Capítulo 2, versículo 9, ele diz assim, mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou pelo Espírito. E no final, veja o versículo 16. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que possa o instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Irmãos, é um privilégio nosso de ver as grandezas de Deus tão claramente revelado nas Escrituras. E ele diz aqui, além de libertos desta cegueira, como por espelho, nós podemos contemplar a glória do Senhor. Uma vez contemplando, nós somos transformados. O espelho aqui, como a palavra de Deus que Tiago diz, nós podemos ver o Senhor nas Sagradas Letras, nós podemos compreender a mensagem espiritual, nós podemos ver claramente Deus falando conosco, as grandezas que lhe pertencem. E ao olhar a palavra de Deus, nossa mente é transformada de glória em glória, pelo Espírito Santo, conforme a imagem de Cristo. Nós somos cada vez mais nos tornando
nos tornando parecido com Ele. E a palavra transformação aqui, é interessante, a palavra transformação, literalmente a palavra transliterada metamorfose. Isso lembra aquela, a mutação, não é? Da largata para a borboleta, né? Então a ideia de ganhar uma nova forma. Trata-se, irmãos, de nos tornarmos uma nova criatura. Morre a velha criatura e surge uma nova criatura em Cristo Jesus. E ele diz ainda nessa mesma carta, capítulo 5, 25, 17. E assim, se alguém está em Cristo, as coisas velhas, agora tudo se fez novo. Nova criatura, irmãos. Houve uma mudança de forma. Há um novo nascimento. Uma nova realidade agora aparece. Tudo muda. Já não enxergamos Jesus mais conforme conforme a nossa carne. Já não enxergamos as verdades de Deus como antes. Há uma mudança de visão, uma mudança de perspectiva, há uma mudança de pensamento. Os valores agora são outros, de glória em glória. E tudo a partir da nossa conversão. No dia em que você ouviu o Evangelho da salvação, tendo nele crido, então você recebe o Espírito Santo e tudo muda. Tudo muda a partir do Senhor Jesus. Poderíamos dizer de glória em glória, pastor. Da glória à glória. Deus começou uma boa obra em nós e Ele está trabalhando. E certamente Ele há de completar esta obra. O Senhor está trabalhando a fim de sermos cada vez mais semelhantes ao Senhor, tal como Ele é. Assim seremos. Esse processo de transformação não é a partir de uma observância a leis, a regras. Isso pode, isso não pode, isso pode. Isso é proibido. Não, agora, a ideia, né? Quando você entra na crença, como dizia no passado, né? Então você recebe uma lista de regras do que pode e o que não pode. Não. Agora, irmãos, nós desfrutamos de um resultado, de um processo no nosso ser interior a partir do coração. Fruto de uma obra de Deus em nós, que cresce cada vez mais. Pela graça do Senhor, nos tornando cada vez mais semelhante ao Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, eu queria concluir aqui dizendo aos irmãos o seguinte. O legalismo religioso escraviza as pessoas, se tornando cada vez mais cegas. Cada vez mais seitas surgem como o judaísmo, escravizando pessoas, prendendo a práticas que não salvam. Até muitas igrejas evangélicas ainda estão sendo atraídas pela glória da antiga aliança, do que se desvaneceu. E muitos acreditam que são as regras, os costumes, muitas vezes estabelecidos até nos seus próprios estatutos, e isso vai dar segurança de salvação. Prendem os crentes à denominação e não a Cristo. Tornam discípulas de homens, mas não do Senhor. A salvação é um trabalho gracioso de Deus, do começo ao fim. É Ele que opera em nós, irmãos, tanto querer como efetuar. E naturalmente, a palavra de Deus vai ser regra de fé e prática na vida daquele que foi alvo da graça do Senhor. E hoje desfruta desta nova aliança, que com ousadia, ele então vive esta liberdade com o Senhor, livre da cegueira, mas escravo de Cristo. Que Deus nos abençoe, irmãos. Pastor Robério.